Bem, agora a gente vai para mais uma entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Dilson Sá. Ele é CEO da empresa Fintech de Soluções Financeiras e vai nos falar sobre os brasileiros tentarem manter o nome limpo no mercado nesse momento de pandemia do coronavírus. Bom dia, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito Dilson, obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. nós é que agradecemos a disponibilidade em falar conosco. Qual que é a importância de manter o nome limpo, de ter o chamado CPF sem restrições? Bom, basicamente é você conseguir a manutenção das linhas de crédito, né? O que a gente percebe é que sempre que um consumidor ele fica inadimplente e ele entra na lista de negativados, ele acaba perdendo as linhas de crédito, sendo em qualquer setor, tanto no setor bancário ou mesmo no setor de varejo, em qualquer linha de crédito que ele tenta conseguir um crédito, as portas acabam se fechando para ele. Dilson, bom dia. Quem está falando é Lilian. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa entrevista. Dilson, nessa pandemia, a gente sabe também que, com certeza, teve um maior número de restrições do CPMF, justamente pela falta de emprego, né? Pela perda de oportunidades. Eu queria saber com você se, neste momento de pandemia que a gente se encontra, que o país se encontra, as negociações estão mais fáceis de serem feitas. Bom dia, Lilian. O que a gente percebeu, né, logo no começo da pandemia, foi realmente os credores facilitando bastante as negociações, né, aumentando principalmente o prazo de parcelamento, dando mais carência para o parcelamento. E o que a gente percebeu é que, aliado, logo no começo da pandemia, a gente não teve um impacto imediato no desemprego, e teve ajuda imediata do governo. Então, o que a gente percebeu foi que os brasileiros correram para negociar as parcelas que estavam pendentes, aproveitaram essas negociações mais alongadas e acabaram resolvendo o problema ali para poder manter o nome limpo. Foi uma tendência que aconteceu ao longo da pandemia e a gente vê isso acontecendo ainda. A regularização do CPF nessa época pode ter uma causa... pode ser causada pela procura do auxílio? Na verdade, o que acontece, o que a gente percebe, sempre que tem algum evento de liquidez no mercado, então sempre que a gente vê que o governo libera FGTS, libera 13º, ou mesmo esse evento especial que foi da ajuda, os brasileiros eles tendem a regularizar suas dívidas, né? É impressionante como o brasileiro ele quer manter o nome limpo, porque ele precisa manter as linhas de créditos abertas, né? Então não foi diferente, a gente teve um evento de liquidez e sim, a gente teve um processo forte de regularização do CPF aqui na limpeza do nome. Dilson, a gente sabe que durante essa pandemia e isolamento social, muitas pessoas perderam trabalho, né? Empresas, a gente sabe que no Brasil, uma média de mais de 500 mil empresas foram fechadas. No seu caso, na sua profissão aí, principalmente, né, que você apresenta soluções financeiras. Como é que teve esse giro durante esse momento dessa pandemia, que a gente ficou todos isolados, agora que nós estamos voltando de uma maneira gradativa? Como é que foi para você a situação de trabalho e as pessoas procurarem? Tá bom, a gente aqui no caso da Acordo Certo, nós somos uma fintech e a gente nós somos uma empresa digital, né? Então o que aconteceu especificamente no nosso caso ali no primeiro dia, ali no dia 13 de março, a gente colocou todo mundo remoto e o que aconteceu, dado que a gente teve esse processo de aceleração digital, de certa forma a pandemia ela acabou sendo positiva para Acordo Certo no sentido de que a gente teve uma demanda maior. Então a gente acabou contratando, a gente praticamente dobrou o número de funcionários ao longo da pandemia. Tivemos que fazer aqui um processo bem forte e remodelar os nossos processos de acolhimento, né, de onboarding desses novos colaboradores. E a empresa está funcionando 100% remoto. Dilson, qual que é o perfil das dívidas das pessoas? São dívidas altas, são dívidas menores? Como é que é e como é que é o processo de negociação dessas dívidas diferentes, das mais volumosas, digamos assim, e das mais baratas? É a mesma forma de negociação?
Boa pergunta. Bom, aqui na Cor do Certo eu digo que a gente tem um verdadeiro ecossistema, porque a gente tem empresas de diversos segmentos, né? Então a gente tem telecom, tem varejo, tem segmento financeiro, educacional. Eu diria que boa parte das grandes empresas, dos grandes credores estão aqui conosco. E aí quando a gente olha para esse contexto, a gente tem dívidas de todos os espectros, né? A gente tem dívidas que têm o ticket médio muito baixo e dívidas com ticket médio mais alto. Eu diria que nesse processo de negociação digital, as dívidas com ticket mais baixo, elas são mais fáceis talvez a pessoa tenha um pouco mais de confiança para negociar, né? Geralmente uma pessoa que deve ali 30, 40 mil reais não vai tentar fazer uma negociação online, apesar de a gente ter alguns casos que acontecem aqui. Geralmente a pessoa vai querer falar no telefone, vai querer tentar negociar com alguém. Mas o ticket médio das dívidas que a gente tem aqui na plataforma, olhando de uma maneira geral, ele gira em torno entre 500 e 1.500 reais. E a gente faz aqui 450 mil acordos por mês. Dilson, para as pessoas que estão, né, nos assistindo, acredito que nos grandes municípios, igual São Paulo, né, a fintech é uma coisa já conhecida, mas no interior, onde as cidades são menores, as pessoas ainda não conhecem muito esse termo, qual é a função. Você poderia estar falando o que vocês fazem aí, qual os tipos de negociações vocês conseguem, e se principalmente aqui na pandemia está mais flexibilizado esse tipo de acordo para o cobrador, né? E para o devedor estar mais, vamos dizer, mais leve, né? Justamente por causa desse grande desemprego que gerou essa pandemia. Tá. Bom, apesar da gente estar aqui, ter muita tecnologia por trás, né? Sermos uma startup, a forma como o Acordo Certo se posiciona é muito em prol do consumidor, né? Então a gente tem, o próprio nome ele é muito palatável, né, para quem vai utilizar a plataforma e é super simples de usar. E aí, por incrível que pareça, o que a gente vê é que a gente negocia no Brasil inteiro, inclusive em pequenas cidades. O que a gente acaba percebendo é que cada vez mais as pessoas passam a utilizar os meios digitais, né? E principalmente no celular, que é o dispositivo móvel, a maioria dos brasileiros hoje tem acesso a um dispositivo móvel. Então, a gente acaba tendo uma concentração aqui no Sudeste de maior negociação de dívidas, mas eu acho que é muito mais em função de como o crédito é distribuído no Brasil. Mas a gente não tem restrição, a gente vê pessoas lá do Nordeste negociando de cidades pequenas, e o processo de negociação é muito simples, né? A pessoa entrar, ela pode procurar no Google, renegociar dívidas, ela vai encontrar a gente, aí ela entra na plataforma, vai fazer um cadastro muito rápido, ela escolhe, ela tem acesso às dívidas que estão cadastradas aqui conosco, e aí ela escolhe a forma de pagamento, o que mais cabe no bolso. A gente tem dívidas aqui que chegam até 90% de desconto. Realmente, os credores eles estão bem agressivos para poder fazer esse acerto. E aí a pessoa acaba fechando o acordo online e já pega o boleto para pagamento imediatamente. E aí pode pagar à vista, pode parcelar, como eu falei, da forma que cabe no bolso de cada consumidor. Dilson, eu queria falar um pouco sobre essa questão de tendência de mercado. De um lado, a gente está falando aí de pessoas que estão com o nome sujo e querem limpar o nome até para continuar tendo crédito e até no momento de dificuldade ter este crédito. Mas eu queria saber da instituição financeira. Você acha que esse é um momento também para ter mais concessão à instituição financeira, no sentido de dar crédito para aquela pessoa que não está com o nome totalmente limpo, ou negociar, como você acabou de falar, dá até 90%, para continuar, manter esse cliente, porque também a instituição precisa continuar viva, né? Sim, com certeza. E a gente viu exatamente isso na pandemia. Teve um esforço muito grande dos credores para poder manter esse consumidor na roda do crédito e manter ele com o nome limpo. Então, a gente percebeu ali que a maioria das instituições acabaram dando ali carência de até 90, 120 dias, para que as pessoas pudessem ter essa folga nesse período difícil e não ficassem negativadas, né? E, por outro lado, o que a gente percebeu também que novas concessões, elas ficaram um pouco mais restritas, e aí cada instituição de crédito tem ali o seu critério de avaliação de risco, né?
Mas, enfim, teve um esforço muito grande para que as pessoas de fato conseguissem se manter nessa linha saudável aí de endividamento, né? De conseguir honrar e não se tornar inadimplente. Dilson, o nome sujo ele é restritivo no sentido de que, por exemplo, a pessoa está com o nome lá no Serasa e aí ela, de repente, não consegue o emprego ou não consegue se matricular na escola. Isso pode acontecer com a pessoa que está com uma restrição com o nome ou não? Olha, eu diria que para emprego não, muito pouco provável que isso aconteça. Para a educação, pode ser que aconteça, aí cada instituição faz a sua avaliação de crédito, e eu não posso afirmar aqui como que é a avaliação de cada um, porque a Corte Certa ela acaba atuando depois que a pessoa está inadimplente, não ali no momento de concessão do crédito, né? Mas eu diria que para você tomar um empréstimo, para você poder consumir algum tipo de bem em algum varejista, para você, por exemplo, tentar comprar uma linha telefônica, né, um plano de pós-pago, por exemplo, celular, eu imagino que tenha uma avaliação de crédito e aí sim uma negativação ela acaba sendo extremamente restritiva. Ô, Dil, se a pessoa que ela tem restrição no CPMF, no CPF, desculpa, no CPF, e está tentando um auxílio emergencial, e isso atrapalha, essa restrição atrapalha a busca do pedido do auxílio emergencial ou não? Não, de maneira alguma, e é uma excelente pergunta, porque isso foi uma questão que veio muito ao longo da pandemia, né? Quando o governo falou que o cidadão precisaria ter o CPF regularizado, é regularizado junto à Receita, né? O CPF dele tem que estar ativo à Receita Federal. E as pessoas acabaram confundindo ter o CPF regularizado com o CPF negativado. Não, com certeza a restrição, o nome negativado não impede ninguém de obter o auxílio emergencial. O que precisa ter é o CPF regularizado na Receita Federal. Tá certo, Dilson. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Ótimo Acaba- dia. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o Dilson de Sá, que falou sobre a tentativa dos brasileiros de manter o nome limpo no mercado nesse momento de pandemia do coronavírus. É um